Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha pintura em aquarela digital. Espero que eu consiga ensinar para vocês como eu faço de uma forma clara e objetiva. E é isso, vem comigo! Para começar, vamos falar dos materiais que vamos utilizar nessa aula. E primeiro vamos precisar de uma mesa digitalizadora e um notebook, ou se você não tiver, pode ser um tablet ou seu próprio celular. Gente, me perdoe pela qualidade do áudio, tô sem microfone, então não tá muito bom. Tô gravando pelo notebook. Programas e aplicativos que vamos precisar. Eu uso o Clip Studio Paint, ele é pago, mas também tem como usar gratuitamente se você tiver um dispositivo da Samsung. Você também consegue teste grátis por 6 meses. O programa que eu recomendo para quem usa computador é o Krita, ele é muito bom e ele é gratuito. E também para quem usa celular ou tablet pode usar o Ibis Paint ou se for da Apple o próprio Procreate. Para celular o Clip Studio também funciona. Agora vamos falar sobre a interface do programa. Nesse aplicativo tem como colocar alguns atalhos para te auxiliar durante a pintura. E é muito fácil ativar, é só ir lá em janelas e subvisualização e combinação de cores. Agora vamos falar sobre os pincéis. No Clip Studio tem muitos pincéis com texturas variadas, de giz, tinta óleo, gouache, vários tipos de texturas. Eu uso esse aqui, tinta para mancha úmida, que é o que eu acho mais parecido com a aquarela tradicional. Aí tem como você mexer ali na opacidade e também nas configurações do pincel. Regulando a opacidade, você consegue um efeito de tinta mais clara, como se fosse mais água, e mais escuro com menos água. Quanto mais camadas você aplicar, mais ela vai ficando escura, porque ela é muito transparente. Então, se você passa por cima, escurece mais, assim como na aquarela tradicional também. Para suavizar as bordas, essas bordas duras, você vai usar o combinação de cores. Eu baixei um na própria loja do Clip Studio, gratuito, mas também tem alguns esfuminhos aí dentro dos próprios aplicativos. Aqui no Clip Studio também tem alguns muito bons, que eu usei por um tempo, mas eu gostei mais desse que eu baixei, porque ele tem textura, como vocês podem ver aí eu mesclando as cores, e eu acho que um combinador com textura fica um efeito muito legal. Para fazer os pontos de luz, você pode usar um limpa-tipos para fazer por cima, assim, dar uma apagadinha. Ou então você pode preservar os pontos de luz sem pintar a área, deixar branca mesmo, igual na aquarela tradicional no papel. É interessante também você ir experimentando os brushes que tem no aplicativo, porque às vezes a gente precisa de uma textura um pouco diferente para deixar o desenho mais legal. Eu baixei esses daqui também gratuitamente, junto com aquele esfuminho, que eu achei muito legal essa textura. E aqui eu tô usando o combinador texturizado do próprio aplicativo, que também é muito legal. Ele deixa essa texturinha chapiscada, não sei o nome. E esse aqui é o pincel que eu mais uso, o tinta para mancha úmida. Ele tem essa textura um pouco diferente, também tem como mudar ela nas configurações. E aqui eu tô mostrando como que eu faço um degradê, ou pelo menos como tô tentando fazer, né? Mas eu acho que fica legal. E aí você pode ir testando qual misturador você prefere e ir testando aí. Aqui eu tô mostrando um pouco da configuração do pincel, daí você pode mexer conforme você preferir. Ali nessa janelinha tem como você colocar a referência na subvisualização, daí é só ali clicar naquela pastinha que você consegue pegar a imagem e colocar ali. E também tem como ir pegando as cores da referência. E aí você pode colocar ali do lado para usar como base na sua pintura. Agora eu vou mostrar como eu crio o projeto. Essa aqui é a forma que eu faço. Eu gosto de colocar em 300 dpi, porque eu acho que a qualidade fica bem melhor. E o tamanho eu geralmente coloco o tamanho A3. Para colocar aquela textura de papel de aquarela na sua pintura, você vai pesquisar papel de aquarela
e vai baixar um gratuito que você mais gostar. E depois é só ir lá e colocar no aplicativo que você tem. Para fazer isso, você vai ali em explorador de arquivos, downloads, vai pegar a imagem, vai copiar e vai colar ela lá no aplicativo que você usa. Depois é só ajustar a imagem e dar um OK. E vocês vão perceber que sumiu o desenho, mas é só colocar no modo multiplicar que vai aparecer de novo. E é isso. E aí agora é só bloquear a camada para você não escrever nela sem querer e tá tudo certo. Agora vamos para a pintura na prática. Pega aí o seu tablet ou seu celular e vamos tentar pintar esse café juntos. Eu começo pegando as cores da referência e colocando ali na combinação de cores. Aí eu vou adicionando o tom de marrom por toda a parte ali mais escura do café. E vou preservando aquele ponto ali de luz. Vou adicionando a parte mais clara, com esse tomzinho meio de café com leite. Aí eu tampei aquele buraquinho da luz que eu deixei, porque acabou ficando muito claro, então não ficou muito bom. E já fui suavizando essas bordas mais duras, para ficar mais suave, né? Já fui adicionando um tomzinho de azul, que eu via na referência, e um de cinza claro. Tem um tomzinho meio de verde, verde claro. Aí você pode ir observando bem a referência, que você vai enxergar todos esses tons. Aqui eu já comecei a aplicar uma segunda camada para escurecer e dar mais profundidade. E agora sim, preservando aquele ponto de luz. Agora eu fui adicionando aquele tom de marrom mais quente, naquela parte onde tá as bolhas do café. E eu sempre vou aplicando o tom e suavizando para ficar um degradê mais limpo e menos marcado. E eu gosto de ir conferindo para ver como que fica com a linha, né, o esboço ou sem, porque às vezes eu acabo deixando só a pintura, porque eu acho que fica muito fofo. Mas aí vocês podem escolher como vocês preferem. Agora eu vou mostrar como eu faço para escurecer sem precisar fazer outras camadas e não ficar perdendo a textura e tudo mais. Então é só você ir ali e duplicar a camada. E como você pode ver, ficou bem mais escuro e não perdeu a textura. Para fazer esses grãozinhos, eu gosto de manter esse pontinho de luz, porque eu acho que fica muito fofo. E eu faço sempre uma camada base, depois eu vou adicionando uns tons por cima, porque eu acho que fica um efeito bem legal. E depois é só vir suavizando essas partes que tá um pouco mais marcadas. Lembrando que no desenho digital é importante você saber separar as camadas e também bloquear as camadas que você não vai usar mais ou que você ainda não está usando para que você não faça as coisas na camada errada e depois não tenha como consertar. Aqui eu fui fazendo as bolinhas do café e depois é só vir suavizando por cima para não ficar tão marcado. E agora por cima eu vou passando esse tomzinho mais claro para destacar mais a luz ali naquela área que tá bem escura. Para criar esse efeito de cor mais clara sobre a cor escura, é só você colocar a camada no modo normal. Você vai criar uma nova camada, colocá-la no modo normal por cima da sua pintura. Tá vendo que eu tô fazendo por cima, eu tô suavizando e não tá mexendo no que tá embaixo. Eu tô sempre olhando a referência, ajustando algumas cores, alguns tons que eu acabei deixando passar. Aqui eu tô escurecendo essa bolinha, que eu achei ela muito clarinha. Daí você vai observando e vendo o que você acha que pode melhorar.
Agora eu vou adicionar um tomzinho de cinza esbranquiçado, não sei muito bem. Eu peguei ele da referência e tô usando aquele próprio brush que já veio de aquarela. Eu achei que deu um efeito bem legal de brilho ali em cima do café. E aí você pode ir experimentando aí qual que você acha que fica mais parecido. Não gostei muito, acabei trocando. Eu deixei assim, mais marcadinho mesmo. Daí eu tiro a linha para me ver como que eu prefiro e tudo mais. E vou ajustando alguns tons, algumas coisinhas, suavizando. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Se você tiver conseguido fazer, comenta aqui embaixo. Se precisar de alguma dica, alguma coisa que eu não tenha falado, também pode perguntar. E até o próximo vídeo.